não sei se todos conhecem esse conceito, mas o consumidor, né, as pessoas, eles passam por 5 níveis de consciência. Esse método ele foi desenvolvido pelo Eugene Schwartz. Então, se você dá um Google aí, depois busca, se aprofunda dentro desse assunto, que é um assunto muito interessante. Mas o método em si, ele não é valioso se a gente não souber conectar ele dentro do dia a dia. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês dentro do webinar, tá? Mas, Flávio, quais são as partes, né, que esse consumidor lhe passa? Então, qual que é a primeira fase aqui, se a gente for ver dentro desse infográfico, né? Então, a primeira etapa é a etapa totalmente inconsciente, ou seja, né, a pessoa ela não tem a consciência ali sobre o problema que ela está passando, ou até mesmo, né, se a gente for para algum determinado mercado, ela não tem a consciência ainda por um determinado desejo que ela possa vir a ter. A segunda etapa é se ela está consciente do problema. A terceira etapa, consciente da solução. A quarta etapa, consciente do produto. E totalmente consciente, que é o momento onde a pessoa ela toma uma decisão de compra. Tá? Então, só recapitulando, né? Se você já conhece esses 5 níveis, ok, mas a ideia é a gente introduzir isso para o nosso dia a dia. E é isso que eu quero fazer aqui. Também deixei nessa planilha links aqui mais completo, né, de cada tema que foi escrito dentro do nosso blog. Você pode ir lá e conferir. A gente vai trazer 2 conceitos aqui, tá? O primeiro é o funil de marketing, né? Então, quando a gente está naquela camada ali mais de inconsciente, ainda está se conscientizando de algum problema, a gente está na camada de reconhecimento. Esse público, né, esse pool de pessoas de um determinado mercado, ele gira em torno a 70% a 80%. Pessoas que estão na fase de consideração vai variar entre 15% a 25% e na fase de conversão vai variar entre um público a 1% a 5%. Pô, Flávio, por que você separou essas estatísticas? Estatísticas, elas são fundamentais para a gente desenvolver uma projeção. Porque quando a gente vai para a parte de mídia, a gente precisa ver se os nossos indicadores e métricas estão bons em comparação com o mercado. A gente precisa dimensionar o público que a gente vai impactar em cada canal. E também a gente precisa dimensionar qual vai ser os nossos esforços para cada etapa do funil, né? Pô, será que a gente precisa focar mais na camada de reconhecimento, que existe um público muito grande? Será que a gente precisa focar muito mais na conversão, que a gente não está captando a demanda e por aí vai? Então, são pontos importantes a gente ter de estatísticas. Quando você pegar essa planilha, todas as células que tiver esse roxinho aqui é na onde você pode alterar e colocar os dados do seu mercado, né? Então, por exemplo, pô, Flávio, por que você colocou já aqui 80%, 19%, 1%? Aqui está livre para você porque cada mercado existe um nível de conscientização diferente, né? Então, por exemplo, às vezes um mercado as pessoas elas estão mais conscientes, às vezes no outro mercado elas estão menos conscientes, às vezes no mercado as pessoas estão mais propensas à conversão, em outros mercados elas estão menos propensas à conversão, e por aí vai. Então, é importante que você coloque ali mais ou menos com base no seu mercado de atuação, tá? Pô, Flávio, o que é esse TAM, SAM e SOM aqui que você separou? Isso daqui, ele é muito importante para a gente conseguir dimensionar mercado e a gente ver se na hora ali, na hora que a gente entra numa plataforma, né, como Google, Facebook, TikTok, ou às vezes a gente vai contratar, sei lá, um influenciador e por aí vai, se a quantidade de pessoas que a gente vai impactar, a gente está entrando dentro desse mercado que a gente atua, tá? E a gente vai trazer algumas formas um pouquinho mais práticas disso. Qual que é o ponto, né? Então, o que é o TAM? O TAM, ele nada mais é que o mercado total, né? Então, ou seja, todo o seu mercado que a sua empresa ela atua. O SAM já é o seu mercado filtrado, né? O que é esse mercado filtrado, né, Flávio? Então, por exemplo, pô, tô no segmento de moda e eu tenho um mercado total. Quando eu vou para o SAM e crio um filtro, eu já vou criando o público que eu atendo, idade, gênero, demografia e por aí vai. Então, aqui eu já estou filtrando o meu público. E quando eu vou para o som,
o mercado que eu consigo alcançar. Então, por exemplo, né? Se eu for pegar, né? Que no caso aqui a gente está falando no caso do e-commerce, que eu posso impactar a nível nacional e internacional, dependendo da operação. Mas se eu for, por exemplo, para uma rede de loja física, eu tenho uma limitação, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que passam e transitam pelaquela região. E aí ali vai determinar o meu SAM, que vai determinar nada mais, nada menos o teto de resultado que eu vou ter dentro daquela região. E aí, por exemplo, pô, eu tenho uma unidade, agora eu vou expandir para uma segunda loja. E isso vai se somando dentro do meu mercado. Por que, que a gente precisa trazer esses dados para um plano de mídia? Para a gente saber os esforços, investimentos, canais que vão ter participação de representatividade dentro da nossa comunicação e por aí vai. Flávio, da onde que eu pego os dados? Então, muito simples. Desse daqui, do TAM, existem institutos que podem fornecer isso, né? Então, quando eu estou falando do mercado mais global, eu tenho IBGE, eu tenho Estatista, você pode ter, por exemplo, você pode pegar um relatório de uma associação que seu mercado faça parte, né? Então, você pode ir lá na associação de comércio, varejista, talvez às vezes eles tenham algum relatório que possa te fornecer para você conseguir dimensionar esse mercado total. Aí você vai para o SAM, você já vai filtrando mais, você pode utilizar plataformas ali como Google, Facebook, que você consegue pegar dados mais demográficos, por interesse, por aí vai. O SAM é o público, a quantidade de pessoas que a sua marca vai conseguir atender em um determinado período, em um determinado tempo, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né? Não vou falar um segmento específico, mas eu coloquei aqui que o meu mercado ele tem 50 milhões de pessoas. Eu tenho um SAM na hora que eu filtrei de 10 milhões de pessoas e o público que eu estimei é de 10%. Então vai dar aqui em torno de 1 milhão de pessoas. Por que eu coloquei aqui na planilha, né? Começa aqui. Porque esse indicador, se eu alterar ele, então se eu colocar aqui 5%, 20%, ele vai alterar todos os outros dados da planilha, porque eu estou fazendo uma dimensionação de mercado e o público que eu quero atingir. Legal? Então, a primeira etapa para a gente fazer um bom planejamento de mídia é compreender o mercado. Eu tenho um mercado, ou porque dependendo, você vai precisar trabalhar outras formas de se desenvolver esse mercado e não necessariamente através só da mídia paga, tá?